esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Os empregados que havia recebido os 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 somente, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei mais ainda. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento, e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo, escondi o teu talento no chão, aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos dê o dom da sabedoria, porque somente com a graça do Espírito é possível compreender as Escrituras. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 33º domingo do tempo comum. Estamos caminhando para o encerramento do ano litúrgico, que acontecerá no próximo domingo, com a grande festa de Cristo Rei do Universo. E durante estes últimos domingos,
nós vamos acompanhando algumas parábolas de Jesus que estão contidas no capítulo 25 do evangelista Mateus. Todas elas de cunho escatológico, que nos remete aos fins dos tempos. Então, quem participou da missa no domingo passado, ouviu Jesus contando a parábola das 10 virgens, as 5 previdentes e as 5 imprevidentes. Aquelas que eram previdentes guardaram o seu óleo, quando o noivo chegou, elas participaram da grande alegria, da grande festa. As imprevidentes ficaram distraídas, saíram para comprar óleo, e quando o noivo chegou, a porta já estava fechada e elas não puderam entrar. E aí Jesus encerrou o evangelho dizendo: é necessário vigiar, porque vós não sabeis nem o dia e nem a hora. E aí nós tratávamos na pregação do domingo passado sobre esta perseverança, sobre esta vigilância. E o evangelho de hoje está em plena consonância com o evangelho do domingo passado. Depois, se em casa vocês lerem o capítulo 25 do evangelista Mateus, vocês vão ver que depois da parábola das 10 virgens, que foi a do domingo passado, vem já esta próxima parábola, que é chamada a parábola dos talentos. E por que a parábola dos talentos vem logo após da parábola das 10 virgens? Existe ali uma ligação entre os conteúdos do evangelho. Se no domingo passado nós éramos provocados a uma reflexão da vigilância, esta parábola de hoje vem nos ensinar como deve ser esta vigilância, como deve ser este momento de espera, que não será um momento da inércia, do ocaso, ou da distração ou dispersão, não, mas é um esperar cheio de esperança, sendo redundante aqui. E diante desta esperança, nós vamos trabalhando, nós vamos multiplicando aquilo de bom que o Senhor nos confia. Então, olha que interessante como se dá a vigilância do cristão. Se dá numa constante esperança de se entregar inteiramente a esta graça que o Senhor lhe confia a cada dia da sua vida. E eu gostaria de iniciar a reflexão deste evangelho, fazendo este link com o evangelho da semana passada, falando a vocês de duas realidades. Em primeiro lugar, nós temos as habilidades naturais. E estas habilidades naturais que cada um de nós recebemos, elas estão à disposição dos dons sobrenaturais que Deus também nos dá. E é muito interessante quando nós fazemos esta relação dos dois evangelhos, porque no domingo passado, as virgens precisavam de lamparina, precisavam de óleo, ou seja, elas precisavam dos elementos naturais, daquilo que era do cotidiano. E agora no evangelho de hoje, nós iremos falar dos dons sobrenaturais, daqueles que recebemos da parte de Deus. E a partir do momento que as nossas habilidades naturais se colocam à disposição dos dons sobrenaturais, qual é a consequência que teremos? A multiplicação, a abundância, a bênção. Aquele primeiro vai receber 5 talentos e vai multiplicar e vai ter 5. O segundo recebe 2 talentos, multiplica e tem mais 2, mas terá um que não vai multiplicar o seu talento. E agora nós vamos voltar ao evangelho e entender o que esta palavra tem a nos dizer hoje. E qual a força que ela precisa ter dentro de nós para que de fato nós tenhamos a graça da multiplicação, da abundância, da bênção, certo? Então voltemos agora ao evangelho.
Jesus contou esta parábola aos discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. Na figura do patrão, nós encontramos a figura do Senhor. E nos seus empregados, nós encontramos a figura dos discípulos. Este Senhor possui bens. E estes bens não é somente para si de uma maneira egoísta, mas pertence a Ele. Diante da sua generosidade, da sua bondade, Ele chama os seus empregados, aqui na figura dos discípulos, porque é uma parábola, é uma história ilustrativa, e confia a estes empregados os bens que lhe pertenciam. Por que eu quero refletir isso com vocês? Porque nós precisamos entender que na nossa condição de discípulos, os bens que nós recebemos, os dons, as habilidades naturais, os dons sobrenaturais, pertencem a quem? Ao Senhor. E Ele, na sua bondade, nos confiou, nos presenteou com estas habilidades e com esses dons, para que nós administrássemos. E é muito importante esta primeira provocação do Evangelho, meus irmãos, porque hoje nós vivemos doutrinados por um tipo de pensamento que nos levou a dar o grito de independência, dizendo que tudo é meu, que tudo sou eu, e que eu me basto, já não precisando mais de Deus, já não precisando mais dos outros, já não precisando mais da comunidade, porque eu sozinho posso fazer tudo sem depender de ninguém. E isso é uma grande mentira, minha gente, porque como seres de relação que somos, necessitamos de Deus, necessitamos também dos outros. Esta visão de uma autossuficiência que legitima a nossa independência, ela não é verdadeira, ela é enganosa. E o Evangelho quer nos provocar, em primeiro lugar, que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos escolhidos, e que da parte do Senhor, Ele nos confia o que Ele tem de melhor. E o que é que Deus tem de melhor? Os seus bens, que não são bens materializados somente, porque de repente somos escravizados também por um perfil ou por um modelo religioso que faz do Senhor o nosso escravo para nos dar o que nós estamos pedindo. Então, se eu participo desta corrente, Deus tem que me dar esse carro. Se eu participo desta campanha, Deus tem que me dar esse trabalho. Se eu faço esta oferta, Deus tem que me dar isso ou aquilo. E os seus bens extrapolam aquilo que é materializado. Os seus bens são muito grandiosos e não poderiam ser contabilizados de maneira material como os nossos bens terrenos. Então, queiramos ouvir este Evangelho de hoje, deste Senhor que quer nos confiar os seus bens. Voltemos ao texto para vermos o que vai acontecer agora. Este chamou então os seus empregados, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. A logística da parábola, na quantidade que cada servo recebe, não é por questões de mérito, que um saiu no lucro porque recebeu 5, uma quantidade maior,
e o outro saiu no prejuízo porque recebeu 2, e o terceiro mais ainda porque recebeu somente 1. O Evangelho não quer nos apresentar uma perspectiva matemática lucrativa, mas ele nos dá a tônica de qual é a ênfase, a capacidade de cada um. Olha a gentileza deste Senhor, que olha com amor para cada um. Mais do que isso, conhece as habilidades, o jeito de ser cada coração, e conhecendo a cada um, dá o que pertence a ele, de acordo com a sua capacidade, respeitando aquela pessoa no que ela poderá fazer, no que ela poderá viver. E é muito interessante compreendermos o Evangelho nesta perspectiva, do respeito, do amor, do cuidado e do conhecimento que Deus tem de cada um de nós. Se nós queremos um exemplo mais próximo, poderíamos pensar nesse. Muitos de vocês que estão aqui são pais e são mães. De repente tem 2, 3, 4 filhos. E por mais que os filhos saíram da mesma barriga, têm o mesmo pai e a mesma mãe, graças a Deus cada um deles são diferentes, não é verdade? Às vezes uns são mais ágeis, se desenvolvem mais, outros de repente são mais devagar, precisa do apoio do pai e da mãe, do cuidado. E você como pai, como mãe, na convivência, no cuidado e no amor com os seus filhos, sabendo que cada um é único, portanto é diferente do outro, vai pedir de você uma forma nova e diferente de lidar com cada um deles. Não se pode padronizar, dizendo que eu vou agir desta forma, com todos eles assim, assim. Não, cada um vai te pedir, vai te exigir uma forma de cuidado. Por mais que vários elementos você vai utilizar para os 3, para os 2, para os 4. E a partir do momento que o pai e a mãe reconhecem isso, a forma como eles lidam com seus filhos se torna uma forma diferente. Por quê? Porque é capaz de respeitar e de entender a diferença de cada um deles. E quantas vezes, principalmente as mães, defendem um filho diante do outro? Porque aí chega o filho e diz: mas o fulano fez isso, está assim, assim. A mãe: não, meu filho, você precisa entender, porque seu irmão é diferente. E aí a mãe começa a defender aquele outro irmão que estava sendo ali, de repente, provocado pelo irmão mais velho ou pelo irmão mais novo. Então esta capacidade que vocês, mães e pais, têm, de saber lidar com essas diferenças e saber o que eu posso confiar nesse meu filho, o que eu não posso confiar porque ele ainda não é capaz. Assim Deus tem este amor e este cuidado, conhece as nossas capacidades e as conhecendo, nos dá o que nós podemos receber. Agora, outro detalhe interessante: todos os servos receberam, independente da quantidade, todos eles foram agraciados. E aqui eu quero dizer-lhes: tudo que o Senhor tem, Ele nos oferece, e o que Ele nos oferece, ninguém ficará privado, a não ser que a própria pessoa não queira o que o Senhor lhe dá. Todos nós somos destinatários dos seus bens. Como o Evangelho não foca a questão da quantidade, mas ele foca a questão da qualidade do que o Senhor tem como bem e nos oferece, todos eles receberão. E por que esta é uma boa notícia? Porque você, como discípulo do Senhor,
é destinatário, é destinatária dos seus bens. E todos nós recebemos estes bens. Agora é importante saber como nós administramos estes bens. O que nós fazemos com estes bens que nos foi dado pelo próprio Senhor. Vamos agora ao Evangelho para ver o que Jesus vai ensinar aos seus discípulos sobre esta administração. Depois de distribuir 5, 2 e 1, o patrão viajou para o estrangeiro. Uai, que negócio é esse? Dá os seus dons, depois vai embora e nos deixa sozinhos? Aonde fica este Senhor? Fica dormindo? Fica ausente? Fica distante? E aí vem a nossa provocação, principalmente na hora da dor e do sofrimento. Nietzsche, na filosofia moderna, vai dizer que Deus morreu, está morto, não existe. E quantos de nós, diante dos problemas e dificuldades, questionamos aonde está Deus diante desta grande pandemia que tem matado tantas pessoas? O que Deus está fazendo, o que o Senhor está fazendo enquanto eu passo por essa dificuldade e tenho pedido tanto e parece que Ele não me ouve? Como se tivesse nos abandonado, como se tivesse distante, ou até mesmo como se tivesse morrido. Guarde esta provocação, que daqui a pouco eu vou voltar nela. Voltemos ao texto. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade, mas a forma de receber e de lidar com o que foi ganhado foi diferente entre os 3. Os 2 primeiros reconheceram naquele presente um dom grandioso que lhes foi confiado. E eles assumiram aqueles dons, aqueles talentos, como seus. Foi o meu Senhor que me deu, e a partir de agora eu tomo posse, porque esta graça que me alcançou me torna a minha graça. E aí eles colocaram toda a sua vitalidade, toda a sua criatividade, toda a sua força, toda a sua esperança, que foi capaz de multiplicar o que eles tinham ganhado. O primeiro ganhou 5, trabalhou e lucrou mais 5. O segundo recebeu 2, da mesma forma, trabalhou, multiplicou e recebeu mais 2. Qual foi a pergunta que nós fizemos agora? Aonde estava o Senhor que deu os talentos aos seus? Estava presente em cada um deles, diante da esperança que alimenta, diante da saúde e do vigor que é dado a cada um, diante da força de vontade e do desejo de viver com plenitude o que foi recebido. Por isso este Senhor, que parte para o estrangeiro na figura metafórica da parábola,
não é um Senhor distante, não é um Deus indiferente, não é um Senhor que está morto e deixando os seus ao bel prazer, não. É um Senhor que age através daqueles que são capazes de acolherem o dom recebido. Aqui está a novidade do Evangelho. E quando você começa a dar a sentença de que Deus não te ouve, de que Deus está distante, de que Deus está morto, de que Deus não existe, o que está faltando? O que o Evangelho de hoje está te ensinando. E agora vem o terceiro, que recebeu apenas um talento. Olha o que ele fez: saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o talento que ele tinha recebido do seu patrão. Vamos utilizar uma metáfora que é muito compreensível a todos. De maneira geral, quando nós morremos, o que se faz com o nosso corpo? Se cava um buraco na terra e faz o quê? Enterra. O que está por detrás da ação deste terceiro? A morte. A não acolhida do dom recebido, não reconhecer que ele foi contemplado com um presente, com um dom, com um talento maravilhoso, que se ele recebeu de acordo com a sua capacidade, como os outros, ele teria também a possibilidade de multiplicar e de produzir frutos. Mas o medo que tomou conta do seu coração o aprisionou de tal forma e foi capaz de dominá-lo diante de uma cultura de morte, de um pensamento de tristeza, de angústia, de dor, de depressão, por não reconhecer o presente dado a ele, o talento dado a ele, como um dom que pertencia a si, e não reconhecendo este dom que pertencia a si, qual é a realidade que ele demonstra? A realidade de morte, que não era somente de enterrar o talento recebido, mas era de enterrar-se a si mesmo dentro daquela cova, junto com o seu talento. E agora vem uma provocação doída do Evangelho para nós. Quantas vezes você já se enterrou com seu talento? Quantas vezes o seu medo, a sua insegurança, as suas dores te cegaram de tal forma que você olhou para dentro de si e se convenceu que dentro de você não tem nada que presta, que você não vale nada, que você não tem valor, que você não tem importância? Quantas vezes na sua história você já se enterrou estando vivo, estando viva? É esta a provocação que o Evangelho quer nos fazer hoje. Não nos permitir que nós morramos antes da hora. O Evangelho quer que nós acolhamos os dons e talentos que o Senhor nos dá, para que de fato esta vitalidade, esta criatividade, esta dinamicidade que dá um colorido novo para a nossa vida a cada dia, mesmo que passemos pelas dificuldades, pelos problemas, pela pandemia, mas não perdemos a esperança, não perdemos a coragem, não perdemos o desejo de viver. E hoje quais são as doenças que mais têm prejudicado as pessoas? As doenças de cunho psicológico e emocional.
depressão, mal do pânico, síndrome do medo e tantas outras que nós poderíamos citar, que vai roubando a sua alegria, que vai tirando o colorido da sua vida, que vai te impossibilitando de viver a plenitude que você é chamado diante dos dons e dos talentos que Deus também te dá. Voltemos ao Evangelho para ver o que vai acontecer agora. O patrão voltou de viagem. Olha que interessante. E quando ele voltou, ele foi acertar com os seus empregados. O primeiro, que tinha recebido 5 talentos, se apresentou diante dele e disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. Olha que interessante a dinâmica. Esse que foi mais agraciado, recebeu 5 talentos, porque tinha a sua capacidade, viveu este tempo que o Senhor não estava presente com eles, na vitalidade de um agraciado. E esta esperança, esta vitalidade, esta alegria, deu um sentido para a vida dele. Ele trabalhou e multiplicou mais 5. Mas quando o Senhor chegou, qual foi a atitude dele? De dizer: tenho 10 e quero lhe apresentar novamente. Por que é interessante esta provocação do texto? Porque este agraciado pelos dons e talentos não teve a possibilidade de lidar com estes talentos como se fosse uma propriedade sua, mas ele tratou e trabalhou estes talentos na generosidade de ofertar novamente o que ele produziu a quem tinha lhe dado. Por que nós devemos parar aqui? Porque diante do nosso sistema econômico capitalista, do apego, dos bens, da posse, tudo para mim, de repente eu já não reconheço os dons e talentos que Deus me dá, e o que eu sou capaz de produzir, eu já não vejo mais como reconhecimento desta graça que um dia me alcançou. Logo tudo é meu e eu não sei partilhar com ninguém. E a nossa dinâmica já não é mais, até mesmo no campo da religião e da fé, de oferecer ao Senhor o que Ele me deu, não. Hoje a nossa dinâmica é de pôr o Senhor para me dar o que eu estou pedindo. Quais são as igrejas que mais crescem? As que vendem esse tipo de Jesus, que você chega, faz um contrato com Ele, e o que você dá para Ele, Ele vai te dar o que você está pedindo. Então já não sou eu que me torno generoso de ofertar ao meu Senhor o que Ele me deu na sua bondade, mas nós invertemos o papel das coisas. É o Senhor que precisa me dar o que eu estou mandando. E agora a parábola quer nos tirar deste egoísmo e nos possibilitar a graça da generosidade. Porque tudo aquilo que é partilhado, minha gente, multiplica. O que recebeu 5, o que recebeu 2, trabalhou, vivenciou aquela dinâmica, estavam ali vigorosos, foram capazes de colocar a serviço, de ajudar os outros diante dos dons e talentos que receberam, e estes talentos foram capazes de multiplicar. E aí nós poderíamos pegar um exemplo do povo da roça, para chegar mais perto de nós o conteúdo da parábola. Antigamente, nós tínhamos aquele hábito, por exemplo, de matar uma vaca lá na roça, não era assim? Aí você chamava a comadre, a vizinha, os parentes, arrumava a vaca, era uma festa o dia de arrumar a vaca, todo mundo comia, no final cada um saía com a sacolinha para levar um pouquinho de carne para casa também,
e aquela carne multiplicava e alimentava aquela família por longos dias. Ou seja, um exemplo claro, bobo, simples do nosso cotidiano, que nos ajuda a entender: tudo que se partilha, multiplicar. Mas qual é a nossa dificuldade? Não somos capazes de acolher essa palavra. Porque enquanto a palavra está falando conosco, nossa cabeça está longe, está no mundo da lua, o celular está tocando, é um movimento que me dispersa, é uma distração que me pega, e aí eu fico como aquele que pega o meu talento, enterro e não sou capaz de multiplicá-lo, porque a palavra que me orienta já não é mais a palavra do Senhor, mas é a palavra dos outros. Os que foram generosos, que tomaram posse daquilo que era do Senhor como seu, tiveram uma consequência muito bonita. Depois que eles dois, os que tiveram 5 e 2, multiplicaram o que tinham recebido, apresentaram para o Senhor e retribuiu a ele o que foi fruto do seu trabalho. E aí o Senhor vai dizer a eles: servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, venha participar da minha alegria. A experiência de reconhecer um Senhor generoso que me ama, que me escolhe, que me chama e que partilha comigo o que Ele tem de melhor, os seus bens, traz uma vitalidade, um vigor e uma esperança nova, que me alimenta no meu cotidiano e ao mesmo tempo me possibilita a graça da multiplicação, da abundância, da bênção. E a consequência deste caminho é participar da alegria do seu Senhor. Se nós estamos caminhando para o fim do ano litúrgico, se os evangelhos destes domingos têm a finalidade escatológica, ou seja, os fins dos tempos, que tipo de alegria que é esta que o Senhor está chamando os seus servos? A alegria do seu reino, a alegria da sua salvação, a alegria da eternidade, a alegria da vida em Deus, que somente Ele pode nos oferecer. A generosidade da multiplicação dos dons e talentos que nós recebemos se torna fruto da posse que eu tomo do que Deus me dá de bom e que me alimenta a cada dia porque Ele está comigo. E nesta situação as coisas multiplicam e no final, quando eu ofereço tudo o que eu fiz, não porque é mérito meu, a meritocracia é o que rege hoje as pessoas e as relações, mas não foi esta a dinâmica dos dois servos, mas a dinâmica deles foi a mesma que os alcançou, da generosidade e da bondade, de chegar no final e dizer: olha, Senhor, tudo que eu recebi foi bondade sua, e tudo que eu produzi também foi bondade sua, portanto te pertence, tu me deste 5 e agora eu te entrego 10, tu me destes 2 e agora eu te entrego 4, é teu, Senhor. Como seria bom se a generosidade de Deus nos contaminasse. Como seria bom se essa cultura do Evangelho dominasse as nossas relações familiares, a vivência no casamento, a relação com os filhos, o nosso trabalho de cada dia. Se nós ouvirmos esta palavra e permitirmos com que ela nos alcance, com certeza a nossa vida será melhor, o nosso casamento será melhor, o nosso trabalho será melhor,
As nossas lutas e labutas serão melhores mesmo enfrentando os desafios de cada dia. Mas muitas vezes os discípulos não são capazes de experimentar esta alegria no cotidiano e se privam da alegria eterna porque agem como o terceiro servo. Aperte o cinto de segurança, porque agora Jesus vai pegar pesado conosco. Vocês aguentam ainda aqui, para a gente terminar o texto? Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento, e disse, preste atenção agora no que ele vai dizer. Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhes onde não plantastes, e ceifas aonde não semeastes. Por isso, eu fiquei com medo, escondi o meu talento no chão, aqui tens o que te pertence. Por que é importante nós escutarmos isso? Porque o Evangelho vai nos provocar. Qual a visão que eu tenho de Deus? Este terceiro servo tinha uma visão de Deus totalmente pessimista. Tu és severo, tu és rígido, tu és rigoroso, tu colhes aonde não planta. E esta visão que ele tinha introjetado de Deus dentro de si, o impediu de receber com generosidade o que Deus tinha dado para ele. Enquanto os outros 2 primeiros tinham uma visão de Deus, generoso, amoroso, da gratuidade, e eles tomaram posse disso, e este tomar posse fez com que eles multiplicassem os seus talentos. O terceiro, que tinha uma visão pesada, negativa, ruim de Deus, ficou com medo. E o medo o aprisionou de tal forma que ele fez o quê? Escondeu, cavou um buraco e colocou debaixo da terra. O pessimismo que nos alcança, nos rouba a vitalidade, nos tira a esperança, nos rouba a alegria e faz com que nós sejamos pessoas egoístas e ao mesmo tempo queremos viver no escondimento, escondendo as coisas dos outros, escondendo as coisas de Deus, me convencendo, ninguém está vendo, aqui somente eu tenho o domínio. E esta é uma estratégia que nós utilizamos quando nós estamos vivendo no erro. Porque se estamos vivendo uma vida torta e errada, a nossa tendência é de querer fazer o quê? Esconder as coisas, esconder dos outros, esconder de Deus. E agora eu quero dizer algo pesado para vocês. De repente dos outros nós até conseguimos esconder, mas de Deus não. Porque Ele nos conhece, porque Ele é capaz de ver tudo. E nos conhecendo e tendo esta sensibilidade, porque nos vê, não no sentido de ser um olho espião, uma câmera que nos vigia, mas de nos ver por inteiro, porque nos ama, porque nos quer bem, porque quer nos confiar os seus talentos, faz a diferença na nossa vida. Então cuidado com o que você anda escondendo, porque o escondimento é fruto de uma ação de quem não acolhe, de quem não reconhece como dom, como generosidade, ou de repente como quem está no erro. A visão que aquele homem tinha de Deus gerou o medo
e o medo fez com que ele perdesse a oportunidade que seria única na vida dele. E eu dizia isso na pregação do domingo passado. Tem oportunidade que bate a nossa porta, que serão única e irrepetível. Se a gente não aproveita a oportunidade, ela não voltará novamente. E esta foi uma oportunidade única que este servo teve, mas não soube aproveitar a oportunidade, porque permitiu com que a sua visão do Senhor fosse pessimista, radical, escura, medrosa, e isso o impediu de participar do banquete, da alegria, da festa do seu Senhor. Olha o que o seu medo pode fazer, olha o que as suas inseguranças podem fazer dentro de você. Não permita construir interiormente uma visão negativa, pessimista de Deus. E hoje quantos grupos, quantas igrejas, quantas espiritualidades, até mesmo dentro da igreja católica, constrói a imagem de um Deus legalista, de um Deus que julga, de um Deus carrancudo. Quantas pessoas dizem servir a Deus com uma cara pesada, com uma olheira de 0,5 metro no rosto, com um semblante todo pesado e carregado, porque ainda não foram capazes de reconhecer este dom que lhe foi dado para participar da grande alegria da festa de Deus. E por isso que o Papa Francisco tem batido muito nessa tecla: experimentemos a alegria de Deus, acolhamos a novidade que Deus tem para nós, não anunciemos o Senhor com cara de cemitério, porque o missionário precisa ser alegre. Gente, é desta alegria que o nosso mundo precisa, é desta alegria autêntica que a nossa política precisa, é desta alegria verdadeira, deste convite que só o Senhor pode nos fazer: vinde, servo bom e fiel, participar da minha alegria. E é isso que a palavra tem prometida para você. Mas se você se torna refém do seu medo, da sua insegurança, das suas fragilidades, você vai enterrar tudo, esconder tudo. E é interessante que este justifica colocando a culpa no Senhor, porque tu és um Senhor severo, porque tu plantas, tu colhes aonde não plantas, tu ceifas aonde não semeia. O medo e a insegurança sempre leva a pessoa a querer justificar e colocar a culpa no outro. Será que isso acontece conosco? Espero que não. Mas se acontece, significa que está faltando o quê? O Evangelho dentro de nós. Era muito mais fácil para ele colocar a culpa no Senhor e falar que o que ele não fez não era porque ele não queria fazer, mas era porque o Senhor era mau, era severo. Era muito mais fácil. E na nossa vida isso acontece com muita frequência. A nossa irresponsabilidade, a nossa não acolhida do dom recebido, muitas vezes nos justifica colocando a culpa no outro. E de repente, se eu não acho um outro para ser culpado, eu coloco a culpa em Deus. Não é verdade? E agora, olha a resposta do Senhor. Ele respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho aonde não plantei e ceifo aonde não semeei? Pronto. Ele vem e joga por terra abaixo a justificativa que legitimava o discurso do outro, porque o que o outro falava não era verdade. Isso se chama, gente, mentira. Muitas vezes justificamos no outro, colocamos a culpa no outro, para nos eximir da nossa responsabilidade,
e de repente utilizamos a mentira como a via para legitimar este sistema. E o medo deste servo o tornou mau e preguiçoso. Gente, o evangelho é muito atual. O medo gera o mal e a preguiça. Se a maldade domina o seu coração, pense nesse evangelho. Se a preguiça domina o seu coração, pensa nesse evangelho. E agora vem a última fala de Jesus. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus não quer passar medo em ninguém. A dinâmica do evangelho nunca é da coação, como muitos líderes religiosos fazem, como muitos padres, pastores, lideranças religiosas fazem, de querer vender a imagem de um Deus severo, de um Deus rigoroso, de um Deus que te manda para o inferno, que não te possibilita a graça da alegria. A perspectiva de Jesus ao nos contar este evangelho é de esperança, é de nos ensinar que ainda temos a oportunidade, se não acolhemos os dons e os talentos recebidos, olhemos para dentro de nós e achemos esta pérola que habita nos nossos corações, porque todos são agraciados, todos são presenteados, nenhum dos servos ficaram sem talentos. E eu quero te dizer nesta manhã, Deus também te deu talentos. Pode ser que às vezes você ainda não os descobriu dentro de você, mas eles existem, foram te dados. E a partir do momento que você aguçar a sua sensibilidade, a sua percepção com esse desejo, e permitir uma acolhida interior, dizer obrigado, Senhor, porque Tu me destes. Os bens pertencem a Ti, Senhor, mas Tu me confiastes, e esta é a alegria de quem recebe. A partir do momento que você colocar toda a sua esperança, toda a sua vitalidade, que é nutrida a cada dia, porque esse Senhor permanece com você, nesta vitalidade que flui do seu interior, tudo será multiplicado, e virá abundância, de quando chegar o nosso juízo final, na nossa prestação de contas, dizermos ao Senhor: Tu me destes isso, e eu te ofereço isso, Senhor, porque eu só alcancei porque Tu me deste, Senhor. Que maravilha, eu quase choro, gente do céu. E agora, este lugar de escuridão, choro e ranger de dentes, não é somente o inferno lá no final da vida, onde está o capetinho e labareda de fogo. Esse lugar de choro e ranger de dentes pode ser o seu aqui e agora, porque quando não acolhemos, quando enterramos o que nos foi dado, esse lugar de escuridão, de choro e de ranger de dentes já se torna aqui e agora. A escuridão do meu quarto na minha solidão doída, o meu choro que não tem mais fim, a minha reclamação e os meus dentes fingindo a todo momento diante da minha indigestão interior. Então aqui, gente, não é somente o inferno com capetinho e foguinho, não. Esse lugar de escuridão, choro e ranger de dentes, pode ser que seja a sua casa, pode ser que seja o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, a sua vida.
E hoje o Senhor quer te tirar da escuridão, quer te tirar do ranger de dentes, e do choro, da dor, da angústia e da depressão, e quer te dar a grande alegria. Vinde, servo bom e fiel, participar da minha alegria. De maneira plena, isso vai acontecer depois da nossa morte, quando no nosso juízo final as portas do paraíso estiverem abertas para nós, e nós tivermos a graça de recebermos esse convite do Senhor. Mas enquanto não chegamos lá, já podemos viver cá. Enquanto não chegamos lá, já podemos viver cá, aqui e agora. Então vamos pedir isso para nós encerrarmos esta pregação. Feche um minutinho os seus olhos e reflita: qual a imagem de Deus que você tem? E o que esta imagem provoca em você diante do que Ele te dá? Os seus bens, os seus talentos. E vai dizendo: Senhor, dai-me a graça da generosidade. Dai-me a graça, Senhor, da esperança, da alegria. Dai-me, Senhor, a graça de reconhecer os meus dons, independentemente da quantidade, mas de saber que se o Senhor me deu, eles têm qualidade. Dai-me a graça, Jesus, de multiplicar, de permitir com que esta vitalidade flua dentro de mim e me encha de esperança a cada dia, mesmo que eu passe pelas dificuldades, Senhor, porque eu sei que o Teu amor me alcançou, que a Tua graça me foi dada, que a Tua misericórdia me alcançou, Senhor. E tudo aquilo que eu produzir aqui, Senhor, também é fruto desta mesma generosidade, desta mesma esperança. Quantas vezes, Jesus, eu já me enterrei, quantas vezes eu já enterrei os meus dons e talentos, achando que não tinha nada de bom dentro de mim. Mas hoje eu te peço, Senhor, a graça da Tua alegria, de ser um servo bom e fiel, de ser uma serva boa e fiel, porque eu quero, Jesus, participar da Tua alegria. Dai-me a Tua esperança, dai-me a Tua confiança, dai-me, Senhor, a Tua graça, porque somente ela me basta. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. se sou fiel no pouco, Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.